Oi, meus alunos, boa tarde, tudo bem? Me chamo Lucas, sou professor de ciências da Escola Belardo Alves e vamos agora dar início a mais uma aula. Vamos estudar? Bom, a nossa aula de hoje ela é formada por três temas. A gente vai estudar o que são as substâncias, o que são as misturas e as transformações. Vamos iniciar pelas substâncias. E aí vocês me perguntam assim, professor, o que é uma substância? Bom, uma substância ela vai ser uma coisa aí formada por átomos que vão se unir formando moléculas, como no caso da molécula da água, que é a união de dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio, que vão se unir e formar a substância que a gente conhece por água. Então, a gente tem aquela unidade bem pequenininha que a gente não consegue ver a olho nu, que são os átomos, que vão se unir, né, formando as moléculas compostas aí, no caso da água, por duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, que é o que a gente chama de H2O. Por que H2? Porque são duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio que vão se unir e formar o que a gente chama de água, que é essa substância tão importante para nossa sobrevivência, para todos os seres vivos, né? Nenhum ser vivo sobrevive sem água. Bom, e essas substâncias elas podem ser classificadas de duas formas. Elas podem ser substâncias simples e substâncias compostas. As substâncias simples são aquelas formadas por um único tipo de elemento químico. E as substâncias compostas, por outro lado, são formadas pela combinação de dois ou mais elementos químicos diferentes. Vamos aqui pegar o exemplo da água. Por exemplo, a água ela é formada por duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Então, ela é uma substância composta, porque ela é formada por mais de um elemento. Percebem que a gente tem aqui duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio que vão se juntar. É como se eu tivesse dois ingredientes, eu fosse fazer uma receita, e eu tivesse dois ingredientes e, ó, várias moléculas vão se juntar, várias moléculas aqui, ó, de hidrogênio e oxigênio juntas, para que a gente tenha a água, né? Então a água, ela é uma substância composta. E o oxigênio é uma substância simples e o hidrogênio é uma substância também simples, que vão se unir e formar uma substância composta, que é a água. Bom, e essas substâncias elas vão ser úteis em vários momentos do nosso dia a dia. Quando a gente vai realizar, por exemplo, as misturas, a gente faz uso das substâncias. Mas afinal, o que é uma mistura? Misturas são sistemas materiais formados por duas ou mais substâncias que estão fisicamente combinadas, mas não quimicamente ligadas. Cada componente de uma mistura mantém suas propriedades individuais, podendo ser separados por métodos físicos, como a filtração, destilação e a decantação. Bom, vamos lá, a gente tem dois tipos de misturas, que são as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Vamos começar aqui pela mistura heterogênea. Por exemplo, eu pego lá um copo na minha cozinha e eu coloco areia, um pouquinho de areia, coloco um pouquinho de água e misturo. Após um certo tempo, aquela areia ela vai decantar no fundo do meu recipiente, do meu copo, e eu vou conseguir ver, ó, eu consigo ver duas fases. Eu consigo ver uma fase formada por areia e uma fase formada por água, ou seja, a água e a areia elas não se misturam. Eu consigo ver, né? Então eu chamo isso de mistura heterogênea. Eu tenho também a mistura de mais duas substâncias, como no caso do sal e da água. Eu tenho uma solução, né?
E quando a gente mistura, pessoal, água e sal, a gente depois não consegue ver, né, que o sal está ali presente, ele acaba desaparecendo, de certo modo, porque ele continua lá, eu só não consigo ver. Aquilo se tornou uma mistura homogênea. Ó, aqui nesse copo aqui de baixo, no segundo, eu não consigo ver o sal, eu consigo ver como se fosse uma coisa só, uma única fase. Isso é uma mistura homogênea. A mistura heterogênea, a gente tem duas fases, ó, bem distintas. Eu consigo ver a areia e consigo ver a água. Aqui um exemplo para vocês do nosso dia a dia, que a gente gosta muito, é o leite com Nescau, que se trata de uma mistura homogênea. Percebe que após misturar, ó, o leite e o Nescau, fica tudo como se fosse a mesma coisa. Eu não consigo mais separar, consigo mais ver o que é leite e o que é Nescau. Fica uma mistura homogênea, fica tudo da mesma cor. Ó. Não consigo separar duas fases. Fica como se fosse uma coisa só. Ó, olhei, ficou tudo junto, não consigo separar em duas fases, mistura homogênea. Nós também vamos ter as misturas heterogêneas, como no caso aqui, ó, da água e do óleo. Aqui na garrafa ele colocou um pouco de corante na água para a gente conseguir observar melhor e percebem que, ó, o óleo ele não se mistura com a água. Eu consigo ver duas fases muito bem definidas. E isso a gente chama de mistura heterogênea. Bom, agora a gente vai para as transformações. Essas transformações elas podem ser químicas e podem ser físicas. Ó, vocês já perceberam, vocês já ajudaram a mãe de vocês a cozinhar? Já perceberam o que acontece quando misturamos os ingredientes? Eles mudam ou continuam iguais? E quando acendemos uma vela, o que será que está acontecendo ali? Algo se transforma ou apenas muda de forma? Bom, vamos começar pelas transformações físicas. As transformações físicas, elas podem ser definidas como aquela transformação e que existe uma mudança na forma, estado ou tamanho de um material sem alterar a sua composição. As transformações físicas, elas vão ter algumas características. A sua composição não muda, a gente consegue muitas vezes reverter aquela transformação e como a gente acabou de ler, existem mudanças de forma e tamanho. Eu trouxe aqui o exemplo da água. Ó, a gente viu lá no começo que a água é formada por H2O. E eu posso ter água na forma sólida, no caso do gelo, e água na forma líquida. Isso é uma transformação física, porque a água ela não deixa de ser H2O quando ela está líquida ou quando ela está na forma de gelo. Ela continua sendo água e eu consigo reverter. Ó. Eu coloco a água no congelador, transformo em gelo. Eu tiro a água do congelador, ela fica líquida. E ela não deixou de ser água por isso. Então aí a gente tem uma transformação física. Trouxe aqui para vocês alguns exemplos de transformações físicas, por exemplo, quando a tela do nosso celular quebra. Ele não deixou de ser celular, ele apenas está quebrado e a gente pode ir lá consertar e reverter aquela trinca. Por exemplo, a maçã, quando a gente parte para dividir com o nosso colega. Eu tenho uma maçã inteira, eu vou lá, parto ela no meio e agora eu tenho duas partes de maçã. Ela continua sendo uma maçã dividida em duas partes. O nosso lápis, quando ele quebra, ele não deixa de ser um lápis, ele apenas foi partido no meio. Então eu tenho agora duas partes de lápis, mas continua sendo um lápis. O gelo, quando está derretendo, ele não deixa de ser água. Ele apenas passa do estado sólido para o estado líquido. O papel, quando a gente dobra, ele não deixa de ser papel. A gente apenas mudou a forma do papel, não é isso? A banana, quando a gente corta ela em pedacinhos, ela continua sendo uma banana, só que a gente apenas partiu, fez uma transformação física. Bom,
Entendemos as transformações físicas, agora vamos para as transformações químicas. Uma transformação química é uma mudança que forma novas substâncias com propriedades diferentes a alterar a composição do material. Então percebam que na transformação química você tem alteração do material, né? Ele passa a ser uma nova coisa. Você tem o surgimento, aparecem novas substâncias. E quais são as características de uma transformação química, né? Como a gente acabou de falar, uma nova substância pode aparecer. Geralmente, aquele material que está passando por uma transformação química, ele muda de cor e também ele começa a ter um cheirinho, que pode ser um cheiro desagradável, agradável, vai variar aí do material que está passando por uma transformação. Por exemplo, a maçã, quando ela começa a apodrecer, ela fica com cheirinho desagradável, né? Isso é uma transformação química. A maçã, quando ela vai apodrecendo, ela começa a liberar gases, um mau cheiro, a textura fica diferente. O comprimido efervescente de vitamina C, ó, ele começa a se dissolver e liberar gás, ó. Essas bolinhas aqui são gás carbônico. Isso é uma transformação química. O fogo também, ele vai liberar gás carbônico para a atmosfera. Então eu tenho o aparecimento de uma nova substância. O ferro, e isso quando dá ferrugem, está aparecendo uma nova substância que é o ferrugem. Quando a gente tem um ferro em contato com oxigênio e com água, a gente vai ter o ferrugem, né? A banana também, quando ela começa a amadurecer demais, ela ó, vai mudando de cor. O cheiro da banana ela vai mudando, o gosto, né? A textura fica diferente, a banana fica mais mole. E isso também é uma transformação química. Muito obrigado e até a próxima aula.